Vale, professor, é o seguinte, Vale é um caso delicado. Porque porque o que a gente viu judiarem dela esses últimos meses, né, desde agosto, a gente viu uma dificuldade muito grande dela sair dessa consolidação. Em maio, a gente viu ela deixar a sua máxima, ali na região do 107,1. E aí ela deixou um suporte depois na região do 93,80. E ficou um bom tempo aqui. Eu falo que Vale é uma situação delicada porque eu nunca ouvi ninguém falando mal de Vale. Vale é uma ação que o fundamentalista gosta, o grafista, óbvio, desde que o gráfico esteja interessante, ele gosta também. E eu, no geral, gosto bastante de Vale, tá? Porém, a gente não tem como negar que o gráfico começou a ficar muito, muito esquisito. O gráfico ficou muito complicado. Tá difícil de defender as ações da Vale com tudo que tem acontecido nos últimos tempos, tá? Eu fiz uma leitura em Vale que eu compartilhei com alguns dos meus alunos, que foi no gráfico semanal, colocando aqui um IFR, tinha chegado aqui, ó, no 23, professor, o IFR do semanal de Vale, estava ali próximo de um 23, era um dos pontos mais baixos ali de Vale, era um dos pontos mais baixos que a gente já viu chegar, para você ter uma noção, nessa queda aqui da pandemia, chegou num 19, beleza, mas estamos comparando com uma pandemia também, né? Estamos comparando com aquela queda que a gente viu durante ali aquelas quedas de março de 2020, enfim, acho que todo mundo está bem familiar com esse estresse que a gente viu por causa da pandemia, e a gente já está vendo esse oscilador aí no gráfico semanal trabalhar bem abaixo, tá? Então isso me despertou algo para a gente ficar de olho, tá? Despertou algo para a gente ficar de olho. E quando ele acionou isso, professor, a gente estava chegando aqui, ó, perto desse ponto de suporte, que era essa faixa de preço do 74,50. Aqui é um grande ponto divisor para mim, professor. Por quê? Porque abaixo dessa faixa de preço do 74,47, a gente não tem muitos pontos relevantes aqui, não. Porque o jeito que a gente subiu, quando a gente rompeu o 54, é como se a gente tivesse um buraco aqui, professor, uma janela, né? Tivesse na beira de um precipício, que da maneira que a gente conseguiu pular para o outro lado muito rápido, caso a gente venha trabalhar abaixo desses 74,50, existe sim o perigo da gente devolver essa movimentação de baixa numa velocidade similar, tá? Então, para mim, o último ponto que pode salvar a Vale de continuar fazendo movimentações ainda mais intensas de baixa é essa faixa de preço que a gente está do 74,50, tá? Outro pontinho importante que a gente tem agora, que ele pode trabalhar, e a gente já está vendo nos últimos dias, contando com hoje, tá? Uma certa dificuldade de subir, essa resistência agora do 80,50, que foi o ponto de suporte aqui no começo do ano, em fevereiro, e ali finalzinho de março, começo de abril aproximadamente, a gente viu trabalhar como um suporte importante quando a gente estava naquela tendência linda de alta de Vale que acelerou. Vale subiu bastante, né? Desde ali da pandemia a gente viu uma movimentação forte pra caramba, mas aí que está tendo um fim, por enquanto, né, nessa região de preço. Então, fica de olho para ver se vai ganhar esse 80,50, mas o difícil, professor, é dizer que ganhando esse 80,50 as coisas vão melhorar definitivamente. Pelo que a gente tem visto em Vale, a gente está vendo quedas muito intensas, a gente está vendo quedas muito fortes e em sequência, tá? Então, desconfigura um pouco da nossa movimentação, da nossa tendência principal de alta. Óbvio, a gente veio subindo muito desde ali da pandemia, subindo muito forte. Então, isso aqui é sim uma correção saudável quando você leva em consideração o contexto maior.
a movimentação dos últimos meses. Eu digo dos últimos meses ali desde o começo de 2020, basicamente. Tá? Quando você leva isso em consideração, beleza, é uma correção saudável, mas acredito que ainda temos espaço para continuar caindo um pouco. E reforço, se a gente vem cair abaixo dessa faixa de preço do R$ 74,50, a gente pode estar vendo aí ela vir trabalhar próximo de uns 60, próximo de uns 58, nessa região aqui aproximadamente, tá? Eu gosto de olhar também um tempo gráfico menor, professor, para ver se a gente tem ali algum sinal de que possa trazer um pouco de otimismo para a gente, mas 60 minutos de Vale também, nada me interessa, nada me mostra de que a gente possa aí vir fazer uma movimentação de alta, tá? No máximo, caso a gente venha ganhar o 80 e 50, tá? A gente já está trabalhando aqui acima da nossa média de 20 períodos exponencial. Então, caso a gente venha ganhar o 80 e 50, a gente pode vir aqui dar uma conferida para ver como é que estão as coisas no 85, tá? Próximo dessa última briga que teve antes de cair mais forte, junto com média de 200 e dos 60. Então, seria o máximo ali que eu viria por enquanto, tá? Mas de resto, acredito que pode sim continuar fazendo movimentações de baixa, pode sim continuar a sua tendência de baixa que acabou de engatar, tá bom? Então, acho que vai demorar um pouquinho até pintar um cenário mais interessante para Vale. Mas, de novo, Vale é um caso complicado, por quê? Porque é uma empresa excelente, todo mundo que eu converso aqui do mercado, os analistas daqui da Top Game, a gente gosta bastante de Vale, tem fundamentos bons, mas eu diria para o curto, médio prazo, tá difícil defender umas movimentações mais altas de Vale.